Virou febre mexer no rosto e fazer procedimentos estéticos. Todo mundo acha que mexer aqui e ali vai melhorar, mas nem sempre acontece, não é não? Bom, e ainda tem gente que corre o risco de vida injetando substâncias inapropriadas. Para esclarecer tudo isso sobre esse assunto, eu recebo a doutora Renata Valente Carneiro, mestre em dermatologia pela Faculdade de Medicina da USP e médica dermatologista do Hospital Sírio-Libanês. Renata, super obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você novamente. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: eu tenho lá no desktop do meu computador uma foto do meu pai, do meu avô e minha. Hoje eu estou com a idade do meu pai está com a idade do meu avô. Visualmente, a gente, meu pai está melhor do que meu avô e eu estou, acho, melhor do que meu pai. Obviamente, a gente tem muito mais cuidado com a pele do que se tinha antes, muito mais procedimento que se tinha antes. A gente tem vivido mais, em média. E aí a gente quer estar bem. E aí hoje você tem infinitos procedimentos e tratamentos para a pele. Como que está essa busca no dia a dia ali no consultório? Olha, eu sou muito privilegiada, porque no meu consultório, nos ambientes que eu sempre trabalhei, eu sempre tive um perfil de pessoas muito esclarecidas, né? Acredito que pessoas voltadas ao esporte, pessoas que entendiam que envelhecer faz parte. Mas o que a gente vê é que realmente existe aí um grupo de pessoas que está buscando trabalhar de forma assim enlouquecida todo e qualquer sinal. Qualquer ruga, né? Qualquer ruga, qualquer marca, qualquer perfil e ângulo que ela se veja, que aquilo ali não está legal. E quando a gente olha por partes para tratar aquele problema que ela situa, né, a gente perde no todo. Então, não tem como, se eu ficar tentando resolver uma linha em particular, quando eu sair desse micro e olhar o macro, aquela pessoa não vai estar bem, né? Então, o que a gente tem que entender é isso, que a gente vai viver mais, se Deus quiser, e a gente quer chegar lá com alguma qualidade, com alguma dignidade. Então, sim, tem que tratar, tem que cuidar, como a gente faz com o corpo todo. Mas a gente não pode perder a noção do que é natural e do que é bonito. Então, o que acontece? A gente não quer envelhecer muito, a gente sabe que faz parte do processo de envelhecimento. Mas o que eu percebo é um certo exagero, né? Por exemplo, como se eu fosse tirar a ruga, fosse me deixar novo. Você olha aquela pessoa, ficou disforme, ficou outra pessoa, ficou outra pessoa. Como que a gente consegue equalizar esse cuidado que vai melhorar a nossa autoestima, que, enfim, vai nos deixar, confortável com a idade que a gente tem, e desses exageros? Eu acho que isso, eu pelo menos chamo muito isso a culpa para nós profissionais, sabe? É muito difícil o profissional dizer não. Eu vou te dizer que se chega alguém no meu consultório para fazer um preenchimento e eu acho que realmente faz todo sentido, eu oriento, eu vejo que o paciente está na mesma página que eu, a gente está sintonizado, eu vou lá e faço. Capaz que eu demore aí, sei lá, de ponta a ponta, uns 30, 40 minutos. Quando esse paciente viu tudo em mídias, redes sociais, chega lá e fala, eu quero tal coisa, e eu falo, não, acho que não vai caber, eu fico para lá de 1h30, me justificando e explicando para não fazer. Então, aí é que eu acho que entra a culpa do profissional. Muitas vezes, ali na correria do dia a dia, para ele é muito mais fácil falar, ok, deita aí. Né? E aí, com isso, a gente vai percebendo que a gente fortalece um dismorfismo que aquela pessoa vai criando, né? Do mesmo jeito que a gente tem a pessoa com corpo, um peso adequado e se olha gorda e vai indo evoluindo para anorexia, essas pessoas que vão procurando inúmeros profissionais e cada vez elas vão num diferente, não tem fim. E ela deita ali e fala, eu quero isso, 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 e o cara fala, tá bom, vai ficar lindo. Ele vai fazendo e eu acho que isso vai deixando a nossa sociedade doente. Ainda mais hoje em dia, se você vê que os nossos jovens estão sempre reféns de exemplos de mídia que nem esses exemplos são assim na realidade. Porque você acaba tendo meio que um padrão, por exemplo, de boca, que é uma coisa que me chama a atenção, né?
todo mundo colocando uma boca de, vou jogar para minha época aqui, de, sei lá, Angelina Jolie, né? Enfim, Julia Roberts, querendo ter aquela... E todo mundo... E fica meio artificial, né? Esse é um ponto. Então, você falou dessa questão da pessoa não se enxergar e querer atingir um padrão. Mas isso pode ser perigoso para a saúde quando você não sabe exatamente o que você está injetando. Sim. Como entender o custo desses tratamentos, que às vezes aparece por um profissional que não é adequado, muito mais barato. A gente já viu casos de pessoas que passaram mal, que tiveram problemas de saúde até, enfim, vieram a falecer. Como identificar que você está em perigo? De maneira geral, essa paciente que chega com boca, que já preencheu e está indo num outro profissional e quer mais boca, de maneira geral, os profissionais mais sérios tendem a começar a recusar. E aí, disso, um pulo para essa pessoa acabar frequentando lugares menos apropriados para fazer esse procedimento médico, esse procedimento que precisa de um profissional sério. E aí essa pessoa acaba chegando num lugar muito interessante, que o preço é ótimo, é parcelado em não sei quantas vezes e que vai ficar um espetáculo, ou seja, junta a fome com a vontade de comer. E a gente tem visto problemas seríssimos, tem várias páginas aí nas redes que acabam colocando vítimas de tal substância, vítimas de eu não sei o quê. E você visita e você vê como essas pessoas são vulneráveis a esses profissionais. Fora o fato de que às vezes isso é muito barato, porque esse produto ou é falsificado, como foi identificado agora, um lote enorme no Paraná, ou não é aquilo que está sendo dito, que está sendo injetado. A gente também tem um caso muito famoso. Ou é contrabandeado. Ou contrabandeado, dark web, você não sabe como aquele produto foi armazenado, o que tem ali dentro. As pessoas aparecem com uma seringa do nada e injetam nessa pessoa que está totalmente refém, né? Teve um caso muito importante no qual uma influencer ganhou de uma clínica de estética, em troca de um marketing X, um preenchimento de lábios com ácido hialurônico. Quando aquilo começou a dar errado e que ela buscou socorro para dissolver, descobriu que não era ácido hialurônico, era o PMMA e que aquilo não se dissolve. E é um dano muito duro, às vezes permanente, né? Irreversível. E quando isso dá para complicar, e isso é uma briga que hoje em dia está rolando no Conselho Regional de Medicina entre a favor e contra esse determinado produto que é muito barato, a gente vê que existe gente muito forte de um lado e do outro, né? E quem está no meio é o paciente vulnerável. Então, o que eu sempre oriento, a pessoa quando vai fazer qualquer procedimento, escuta o que o profissional está te falando e que seja um profissional sério, que se você vai fazer qualquer coisa, veja se estão abrindo o produto na tua frente. Todos os produtos bons e sérios, eles têm um código, uma etiqueta. Peça por isso, porque se a pessoa está com alguma segunda intenção ali, na hora que você fala, deixa eu ver o produto, o que você está pondo mesmo, ali já dá tempo de reverter. Né? Inibe, e vamos apelar aí para o bom senso. Menos é mais? Ah, lógico, mas isso faz muito tempo. Tem até uma tendência agora que está em todas as mídias, da quiet beauty, essa beleza silenciosa e discreta. Gente, isso não é de agora. Isso vem lá dos primórdios de quando a gente sempre tentou tratar o ser humano com naturalidade. Né? O ideal é quando você vai, por exemplo, eu vou lá no seu consultório, eu saio de lá, aí passa 1, 2 semanas, a pessoa olha para mim e fala, nossa, você está bem, dormindo bem? É essa sensação que a pessoa tem que ter, não de olhar e falar, meu Deus, o que você fez no rosto? Pois é. É o máximo quando o paciente volta para mim no retorno e eles falam assim, nossa, ninguém sabe o que eu fiz, só fala que eu tô com uma cara boa, descansada. Ou pergunta se eu mudei o cabelo, se eu perdi peso. Aí a gente fica assim que não cabe dentro da gente, porque essa é a ideia. Ninguém pode olhar para você e falar, o que você fez? Ficar procurando. Claro, na primeira semana vai parecer que tem alguma coisa ali, né? As pessoas não vão saber muito bem o que é, mas sim, é inevitável. A gente está fazendo um procedimento minimamente invasivo, mas o ideal Você consegue dar algumas dicas para quem está assistindo a gente na hora de escolher quem vai fazer o tratamento e o que vai fazer?
Sim, claro. Eu acho o seguinte, a gente sabe que hoje em dia tem muitos profissionais não médicos fazendo procedimentos médicos. Eu vou ter que puxar a sardinha para o lado da medicina, né? Claro. Eu imagino que atualmente a pessoa que estudou 6 anos, aí no meu caso, 1 ano de clínica geral, mais 3 anos de dermatologia, você passa por provas, prestando títulos, ainda vem com mestrado. Eu tendo a acreditar que a gente está muito preparado para fazer esses procedimentos. Não necessariamente na habilidade manual de estar fazendo aquele procedimento só, mas em lidar com as complicações. Eu imagino que em alguns anos várias outras áreas podem estar tão preparadas quanto, mas elas vão ter que ver gente doente, elas vão ter que ver complicações e não só como fazer. Às vezes, como fazer é muito simples. Lidar com o que deu errado é que é muito difícil. É mais complicado, né? E eu acho assim, procurar médico com CRM, que tenha o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, e que tenha um certo nicho para isso, ou seja, que vem fazendo isso todo dia há muitos anos. Porque também não adianta ser dermatologista ou cirurgião plástico que passou uma vida cuidando ou de psoríase ou tratando de queimados. Não é por conta disso que essa pessoa está capacitada, né? Mas acho que já é um bom começo. Porque se bem orientado, né, isso pode melhorar muitas vezes a autoestima, né, enfim, alguma questão que a pessoa tenha ou não. Sim, hoje em dia eu já vejo que a maior parte dos meus pacientes me procura porque quer estar bem, quer parecer uma pessoa ainda competitiva profissionalmente, não quer estar com uma cara angustiada, pessimista, depressiva, cansada. E aí é o que a gente tem que oferecer. Você não pode chegar lá com a sua cara e transformar no Ken da Barbie. George Clooney, não vou conseguir. Não, vai ficar alguma coisa muito bizarra, mas você tá bem é que é legal. Bom, super obrigado. Acho que esse alerta é muito, muito importante para quem está assistindo a gente, para saber escolher um profissional, para tentar fazer, primeiro pela saúde e depois indo fazendo esse ajuste fino. Obrigado. Imagina, é um prazer estar aqui com você.